Vou dizer mais em português agora, porque a gente tenho muito para dizer em inglês. Obrigado. Good morning, everyone. Bom dia a todos. Have you had a good day? Tiveram um bom dia? Is God still good? Deus ainda é bom? Are you alert? Estão alertas? When I say, are you alert? Quando eu digo estão alertas ou And one despertados, person faintly says, yes. e há uma pessoa que diz sim, It worries me greatly. preocupa-me muito. Let's try one more time. Are you awake? Vamos tentar mais uma vez. Estão despertos? Do you have your Bible? Têm as vossas Bíblias? Are you ready to study? Estamos prontos para estudar? All right. Ok. Let's begin with a word of prayer. Vamos começar com uma oração. Dear Heavenly Father, Querido Pai Celestial, thank you so much again muito obrigado mais uma vez for another day of life. por mais um dia de vida. Thank you for the opportunity to be here together. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui juntos And we ask once again that you would bless our time. e pedimos mais uma vez que abençoes o nosso tempo. Sharpen our minds to think Afia as nossas mentes para pensarmos and soften our hearts to receive e abranda os nossos corações para receber the message you have for us today. a mensagem que tens para nós hoje. For we pray it all in Jesus' name. Porque oramos tudo em nome de Jesus. Amen. Amém. Amen. Now, before we get started on the actual message, I wanted to share one thought. Antes de começarmos exatamente na mensagem, quero partilhar um pensamento. Last night, I mentioned some resources for discipleship. Ontem eu mencionei alguns recursos para discipulado. And I'm not sure if I told you the website address. E não sei se vos disse o endereço na internet. So I want to share that with you just in case I forgot. Então quero partilhar convosco no caso de eu ter esquecido. You can get the discipleship handbook and the mentor's guide Podes obter o manual do discipulado e o guia do tutor and other similar resources e outros recursos semelhantes. in the next 4 to 6 weeks. Nas próximas 4 a 5 semanas, The website will be ready o sítio na internet estará pronto and the address is e o endereço é trainingcenterchurches.com. trainingcenterchurches.com. Are we good? Tá bom? Okay. Now, Okay. that's all I'm going to say about that. É tudo o que eu direi sobre isso. Now into our message today. Agora, na mensagem de hoje. The Apostle Paul, O apóstolo Paulo, in every letter to the churches, em cada epístola às igrejas, opens with a greeting, abre com uma saudação, gives instruction on theological and other issues, dá instrução sobre assuntos teológicos e outros, and then always closes his letters e sempre termina as suas cartas with very practical counsel, com conselhos muito práticos. specific instructions for those members to do Instruções específicas para aqueles membros praticarem in their home churches. nas suas igrejas locais. I want to do the same thing today. Eu gostaria de fazer o mesmo hoje. Today, what I'm sharing is not lofty theology, O que eu vou partilhar hoje não é teologia barata, but practical instruction for when you go home. mas instruções práticas para quando forem para casa. That's our goal, at least today. É o nosso objetivo, pelo menos hoje. Now, the General Conference of the Seventh-day Adventist Church A Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia recently launched a tremendous initiative lançou recentemente uma tremenda iniciativa called Total Member Involvement. chamada Envolvimento Total dos Membros. It aims to get every individual in the church O objetivo é que cada indivíduo na igreja involved and active esteja envolvido e ativo in the life and mission of the local church. na vida e missão da igreja local. And my goal today E o meu objetivo hoje is to give you some practical counsel é dar-vos algum conselho prático so that you can have total member involvement in your church. para que possas ter um envolvimento total na tua igreja. But as I started reviewing my notes, Mas quando eu comecei a rever as minhas notas, I realized I have more than one sermon worth of things to say. eu reparei que eu tenho mais do que um sermão com coisas que vale a pena partilhar. So today I'm going to share a lot of information. Então hoje eu vou partilhar muita informação. If you have notes, notebook or pen, please get ready. Se tens um livro de apontamentos ou uma caneta, coloca pronto. We're going to do our best Faremos o nosso melhor to put 4 sermons para colocar 4 sermões into one presentation. numa única apresentação. Are we okay? Estamos bem assim? If not, you can leave now. Se não, podes sair agora. Please don't leave. Por favor, não saias. But we need to start with an important idea. Mas precisamos de começar com uma ideia importante.
Involvement in your local church O envolvimento na igreja local does not necessarily mean holding an office não quer dizer necessariamente que tens um cargo or leading a ministry. ou liderar um departamento, um ministério. Involvement is simply this. O envolvimento é apenas isto. It is the gradual accumulation É a acumulação gradual and then judicious expending e depois o uso ou gasto judicioso of your personal influence. da tua influência pessoal. And the primary way to build influence E a melhor maneira de criar influência is extraordinarily simple. é extraordinariamente simples. Attend everything. Atende a tudo, está pronto para tudo. We noted last night Reparámos ontem à noite that the reason given in Scripture que a razão que a Escritura dá, that Jesus went to the synagogue on the Sabbath day pela qual Jesus foi à sinagoga no dia de sábado, because it was his custom. era porque era o seu costume. He had been brought up to have that as a habit. Tinha sido criado tendo esse hábito. It would be weird for Jesus not to be in church on Sabbath. Seria estranho se ele ao sábado não estivesse na igreja. Whatever was going on, he was part of it. Tudo o que estivesse a acontecer, ele era parte disso. The same needs to be true for the young people in the Seventh-day Adventist Church. O mesmo deve acontecer para os jovens na igreja We should adventista. follow the example of Christ Devemos seguir o exemplo de Cristo and attend every function of our local e church. participar em tudo o que acontece na nossa igreja. Let's go to the book of Hebrews. Vamos até ao livro de Hebreus. Here the Apostle Paul Aqui o apóstolo Paulo speaks of the important ministry of attendance. fala do importante ministério de participar ou frequentar. And I know it sounds silly to say that attending an event is a ministry, E eu sei que parece um bocadinho tolo dizer que participar é um ministério, but it's true. mas é verdade. Look at chapter 10, Vamos ao capítulo 10, and we're going to go to verse 24. 10:24. Well, I'll start with 23. Começamos no 23. He says, "Let us hold fast the confession of our hope E ele diz: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. without wavering, My version doesn't have that, okay. for he who promised is faithful. Porque aquele que o prometeu é fiel. And let us consider one another E consideremos-nos uns aos outros in order para to stir up love and good works, nos estimularmos ao amor e às boas obras, not forsaking the assembling of ourselves together, não deixando a nossa mútua congregação, as is the manner of some, como é o costume de alguns, but exhorting one another, mas antes admoestando-nos uns aos and outros. so much the more E tanto mais as you see the day approaching." quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Notice he encourages them to be faithful to the message Vê que ele encoraja a ser fiel à mensagem and the hope that they have, e à esperança que eles têm, but beyond merely being faithful personally, mas para além de ser fiel pessoalmente, they're also to stir up and encourage others. também sair para admoestar e encorajar os outros. And the primary way of doing that E a melhor maneira e a principal de fazer isso is to not forsake the assembling together, é não negligenciar a Assembleia, a congregação, but to come together more and more, mas nos juntarmos mais e mais, especially as they see the day approaching. especialmente quando vemos que o dia se aproxima. Let me ask you a question. Eu vou fazer uma pergunta. Is the return of Jesus Está à volta de Jesus approaching? aproximando-se Today. hoje? Yes, it is. Sim. Soon and very soon we will see Jesus face to Em face. breve e muito breve veremos Jesus face a face. We should be listening to this counsel very closely. Deveríamos ouvir este conselho muito atentamente. By the way, apparently skipping out on church is nothing new. A propósito, deixar de frequentar a igreja não é nada de novo. It was a problem in the early church too. Era um problema na igreja primitiva. But he says, do not be those people. Mas ele diz, não sejam essas pessoas. He said, you should come together, press together. E ele diz, deveriam juntar-se e continuar juntos. Why? Porquê? Because it stirs up love and good works. Porque faz criar amor e boas obras. Let's think about this. Vamos pensar nisto. If you threw a large church social event, Se organizarmos um grande evento social da igreja, you planned lots of good activities, planeámos muitas atividades boas, you invited everyone you knew, convidámos todas as pessoas que conhecemos. and the night of the program, E na noite do programa, 3 people showed up. 3 pessoas aparecem. You would rented this big hall, Alugaste este auditório tão grande. and it was almost completely empty. E estava quase completamente vazio. Now, you might still have the same music, Podes ainda ter a mesma música, you might have the same program, podes ter o mesmo programa, but would it feel different? mas sentir-se-ia diferente. Of course. Sim, claro.
There's a difference just having people in the room. Há uma diferença só por ter pessoas na sala. Think about this when you have outreach events Pensa nisto quando tens trabalho missionário. and people come who are new to the church E as pessoas que são novas na igreja vêm and few people are there. e estão poucas pessoas ali. It's discouraging. É desencorajador. But all you have to do to change that Mas tudo o que tens a fazer para mudar isso is show up. é aparecer. Just be in the room. Apenas aparece na sala. It's a simple ministry that so many people let go to the side. É um ministério simples que muitas pessoas colocam de lado. And in the church life, there are many things that you can make better just by being there. E na vida da igreja há muitas coisas que tu podes tornar melhor apenas por estar lá. Sabbath school, Escola sabatina, you need to be there. precisas estar lá. Of course, the worship service, you need to be there. Claro que no culto divino também precisas estar lá. Afterwards, the fellowship dinner, E depois o jantar de confraternização. you need to be there. Precisas estar lá. Prayer meeting during the week, A reunião de oração durante a semana. you need to be there. Precisas estar lá. Church social activities, you need to be As there. atividades sociais da igreja, precisas estar lá. Outreach events, Programas de saídas you missionárias. need to be there. Precisas estar lá. Business meetings, Reuniões administrativas. you need to be there. Precisas estar lá. You need to know how the church operates. Precisas saber como a igreja And funciona. you have to not just lead out in things, E não precisas de liderar as coisas, but start with just showing up to things. mas começa por aparecer nas coisas. This is the number one way you can build influence. Esta é a maneira número 1 em que podes criar influência. It's important and it's powerful. É importante e é poderosa. By the way, if you want to quickly lose influence, A propósito, se queres rapidamente perder influência, you can talk big podes falar muito and then don't follow through. e depois não dar seguimento. Your influence will immediately A tua influência imediatamente Go down. vai para baixo. So be the people who are consistent Então, se a pessoa que é consistente and regular attenders. em frequenta regularmente. Let's go to our next point. Vamos para o nosso próximo ponto. Go to the book of 1 Timothy. Livro de 1 de Timóteo. Again, we see the Apostle Paul Novamente vemos o apóstolo Paulo giving practical counsel to a young man. dando conselho prático a um jovem. This young man is Timothy, E este jovem é Timóteo, his young ministerial protege, o protegido ministerial de Paulo, and he gives this advice. e ele dá este conselho. In verse 12 of 1 Timothy 4, 1 Timóteo 4,12. let no one despise your youth, Ninguém despreze a tua mocidade, but be an example to the believers mas ser um exemplo dos fiéis in word, na palavra, in conduct, no trato, in love, no amor, in spirit, no espírito, in faith, na fé and in purity. e na pureza. Now, who is Paul writing to? Agora, a quem é que Paulo está a escrever? Timothy. Timóteo. There's a big difference between Paul and Timothy. Há uma grande diferença entre Paulo e Timóteo. Paul is older, Paulo é Timothy mais, is younger. Paulo é mais velho, Timóteo é mais jovem. Paul is highly educated, Paulo é altamente formado and Timothy learned from his parents, e o Timóteo aprendeu com os seus pais, specifically his mother and grandmother. especialmente sua mãe e avó. Paul has traveled the world, Paulo viajou pelo mundo and Timothy has only followed in his steps. e o Timóteo apenas seguiu nos seus passos. Paul is a well-known evangelist, Paulo é um evangelista muito conhecido and Timothy probably isn't very well-known at all. e Timóteo provavelmente não é nada In conhecido. fact, go to 2 Corinthians chapter 11. Vamos a 2 de Coríntios capítulo 11, When the Apostle Paul discusses his afflictions, quando o apóstolo Paulo discute as suas aflições. he has quite a track record. 2 Coríntios. 2 Corinthians 2 de Coríntios 11, chapter 11, capítulo 11, starting with verse 24, começando no verso 24. and read through verse 28. E vamos até ao 28. 2, 11, 20. 2, 11, 24 to 28. Ok, 24 a 28. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar e em perigos entre falsos irmãos. Em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas.
Paul has been through a lot. Paulo passou por muito. He's been stoned, Ele foi apedrejado, beaten, espancado, shipwrecked, foi um náufrago, deserted by his friends. foi abandonado pelos seus amigos He's had a rough experience. e ele teve uma experiência muito dura. Timothy Timóteo hasn't had any of that. não teve nada disso. So when Paul comes into town, Então, quando Paulo chega à cidade, he has a certain, gravitas, influence. ele tem uma certa influência. People look at him and say, Paul, As pessoas olham para ele e dizem: Paulo, he's intelligent, ele é inteligente, he's well-spoken, ele fala muito bem, he's fearless, ele é destemido, he's strong, ele é forte, he's capable, ele é capaz, he's experienced. ele tem experiência. And who's that with him? E quem é aquele ali com ele? Hi, I'm Timothy. Olá, eu sou Timóteo. And Paul introduces Timothy to the believers. E Paulo apresenta Timóteo aos crentes. Here's my young friend Timothy. Está aqui o meu jovem amigo Timóteo. He's going to help be involved with your church. Ele vai ajudar, estando envolvido com a vossa igreja. Thank you. Obrigado. And he leaves. E ele vai embora. And now Timothy is here E agora Timóteo está aqui in the giant shadow of Paul. e a sombra gigante de Paulo. And when we go back to 1 Timothy, E ao voltarmos a 1 Timóteo, we can see that Paul anticipates a problem. e vemos que Paulo antecipa um problema. Look at it in verse 12. Uh, Chapter 4, verse 12. 1 Timóteo 4,12. Let no one despise your what? Ninguém despreza a tua quê? Your youth. Mocidade, juventude. Another way to say it is, don't let anyone look down on you Outra maneira de dizer seria que ninguém te desvalorize just because you're young. só porque é jovem. Now, what's the problem here that they're facing? Agora, qual é o problema que eles estão aqui a enfrentar? Are the church members Os membros da igreja mean to young people? são maus para os jovens? Do they dislike youth? Eles desgostam da juventude? No. Não. Is it possible that they had some legitimate concern? Será possível que eles tenham algumas preocupações legítimas? Again, Paul is a man of long experience, Novamente, Paulo é um homem com muita experiência. and Timothy is young and inexperienced. E Timóteo é jovem, inexperiente. Do you think it is logical that the members of the church Achas que é lógico os membros da igreja would look at this young man and say, olhavam para este jovem e diziam: I'm not sure about this? não tenho a certeza acerca disto? Of course, they have legitimate questions. Claro, têm perguntas legítimas. Now, if you understand the context now, Agora, percebe o contexto. everyone's looking at Timothy, Todos estão a olhar para Timóteo, evaluating, avaliando. is this young man Será que este jovem really serious? está mesmo a sério aqui? So let me ask you a question. Agora, faço-te uma pergunta. If Timothy, Se Timóteo, with all of that expectation against him, com toda essa expectativa contra ele, showed up late to every event, chegasse tarde a todos os eventos, if he dressed sloppily, se ele se vestisse de maneira desmazelada, if he went to sleep during the sermon. se ele adormecesse durante o sermão. See, I told you we're going to be practical. Sim, eu disse que queríamos ser práticos. If he did all of those typical youth things, Se ele fizesse essas coisas tipicamente jovens, would it build up his reputation que faria crescer a sua reputação or would he lose credibility? ou perderia credibilidade? Of course, he would lose credibility. Claro que perderia credibilidade. Now, notice what Paul's advice was. Agora, repara qual é o conselho de He Paulo. says, don't let anyone look down on you because you're young, Ele diz que ninguém te desvalorize porque é jovem, but instead, mas em vez disso, and he doesn't say complain and whine. e ele não diz resmunga e reclama. No, he says instead, Ele diz, não, em vez disso, be an example ser um exemplo to the believers para os crentes. in life, Na vida, in love, no amor, in faith, na fé, in speech, no discurso and in purity. e na pureza. He says, you live out the principles that I taught you, Ele diz, vive os princípios que eu te ensinei and it will build up for you your credibility and influence. e isso vai fazer crescer a tua credibilidade e influência. The society that we live in today, A sociedade na qual vivemos hoje, with all of the crazy media and Hollywood, com todos os média malucos e Hollywood, expects very little from young people. espera muito pouco dos jovens. Young people, a lot of times, are seen as selfish, Muitas vezes os jovens são olhados como And sendo lazy. egoístas, malandros, entertainment obsessed, que são obcecados por entretenimento, the disrespectful, não têm respeito,
Society's stereotype of young people is very low. O estereotipo da sociedade sobre os jovens é muito baixo. And when church members see a young person in the church, E quando os membros da igreja veem um jovem na igreja, the absolute worst thing you can do a pior coisa que podes fazer is confirm those bad stereotypes. é confirmar esse mau estereotipo. What you need to do instead is be an O que example tu deves fazer em vez disso é ser um exemplo of youthful godliness. de juventude bondosa e dirigida por Deus. I've had the opportunity to travel a good deal, Eu já tive a oportunidade de viajar and I've bastante spoken to youth in all different places, e já falei para jovens em lugares muito diferentes, but particularly in the Western world, mas particularmente no mundo of ocidental, Europe and North America, and Europa, Australia, América do Norte, Austrália, you see that there are those societal expectations vês que há essa expectativa na sociedade, starting to become the norm among the Adventist youth. começando a ser a norma entre a juventude adventista. Let me tell you and beg of you this morning, Deixa-me dizer-te e implorar-te esta manhã. be not conformed to the pattern of this world, Não te conformes com o padrão deste mundo, but be transformed by the renewing of your mind. mas ser transformado pela renovação da Amen. tua mente. Let me give you some examples. Vamos dar-te alguns exemplos. And this could be at youth conferences, Isto pode ser nos congressos at jovens, schools, academies, colleges, escolas, universidades, wherever young Adventist young people gather. onde quer que os jovens se juntem. Sometimes we see examples of behavior that need to be reformed. Por vezes vemos exemplos de comportamento que devem ser reformados. Like I said, be on time to meetings. Como eu disse, chega a horas aos encontros. Don't go to school with an A+ brain, 100% brain, Não chegues à escola com um cérebro de 100% but bring home poor grades. e trazes para casa notas más. You should not dress merely for shock value or for attention. Não te deves vestir apenas para provocar choque ou chamar a atenção. Don't always sit in the back and giggle and text with your friends. Não fiques lá nas traseiras a falar e a mandar mensagens para os teus amigos. When someone is up front, pay attention. Quando alguém está à frente, presta atenção. Never skip church because I'm so tired. Não faltes à igreja porque estás cansado. Never use foul language. Nunca uses linguagem imprópria. Because if you do all those things, Porque se fizeres todas essas coisas, you can't be surprised não podes ficar surpreendido when no one takes you seriously. quando ninguém te levar a sério. You've undermined your own credibility. Minaste a tua própria credibilidade. We should take the counsel of Paul. Deveríamos olhar para o conselho de Paulo. Don't let anyone look down on you, Que ninguém te desvalorize, but instead be an example to the believer. mas antes ser um exemplo para os crentes. By the way, are we still friends? A propósito, ainda somos amigos? Good. Can we go Ótimo. on some more? Podemos continuar? Let's continue. All Vamos right. continuar. Go to Ecclesiastes chapter 12. Eclesiastes capítulo 12. Here, the wisest man ever to live Aqui o homem mais sábio que já existiu gives a stirring appeal to young people. dá um apelo desconcertante aos jovens. He says to chapter 12, verse 1. Capítulo 12, versículo 1. He says, remember your Creator Ele diz-te, lembra-te do teu Criador in the days of your youth. nos dias da tua mocidade. Why does the Lord put such an emphasis on decision making at this age? Por que é que o Senhor põe tanta importância nas decisões tomadas nesta idade? You've probably heard the expression, Provavelmente já ouviste a expressão, you only live once. apenas vives uma vez. And usually that's in context of someone asking you to do something bad. E isto normalmente é no contexto que alguém te pede para fazer algo mau. Oh, you should try alcohol. You only live once. Deves experimentar o álcool, só vives uma vez. Get a tattoo. You only live once. Coloca uma tatuagem, só vives uma vez. Smoke cigarettes. You only live once. Fuma cigarros, só vives uma vez. And they try to influence you E eles tentam influenciar-te to make bad para decisions fazer más decisões in your youth. na tua juventude. Let me tell you, both Christ and Satan Deixa-me dizer, tanto Cristo como Satanás understand the power of decision making percebem o poder de tomar decisões in these most formative years of your life. nestes anos de formação da tua vida. Because the decisions you make now Porque as decisões que tomares agora become the habits that you have in your life. tornam-se os hábitos que tu tens na tua vida And as you repeat those habits, they become a lifestyle. e ao repetir esses hábitos eles tornam-se um estilo de vida And that lifestyle, if lived out, forms your e character. esse estilo de vida torna-se no teu caráter And your character determines your destiny. e o caráter determina o teu destino.
So those decisions you make now Então essas decisões que fizeres agora have a direct influence on your eternal destiny. têm uma influência direta no teu destino eterno. It's true, you are only young once. É verdade, apenas és jovem uma vez. Satan wants you to say, because you're young once, do bad things. E Satanás quer dizer, porque é jovem, faz coisas erradas. But friend, God expects great things from young people. Mas Deus espera grandes coisas dos jovens. He expects excellence. Ele espera excelência. He expects joy. E Ele espera alegria. He expects wholehearted service in his cause. Ele espera serviço de todo o coração na sua causa. In contradiction to what Satan wants, Em contradição com aquilo que Satanás quer, let's go to Jeremiah chapter 1. vamos até Jeremias capítulo 1. As God called this young prophet, Quando Jesus chamou, ao Deus chamar este jovem profeta, we can read starting with verse 4, Jeremiah chapter 1. vamos a Jeremias capítulo 1 e a partir do versículo 4. Then the word of the Lord came to me saying, Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Before I formed you in the womb, I knew you. Antes que te formasse no ventre, te conheci. Before you were born, Antes que nascesses, I sanctified you. eu te santifiquei. I ordained you a prophet to the nations. Às nações te dei como profeta. Now, most of the time we stop right there and say, the Lord called Jeremiah. Muitas vezes paramos ali e dizemos: o Senhor chamou Jeremias. But we often overlook what comes next. Mas deixamos de ver o que vem a seguir. Look at verse 6. Agora vê o versículo 6. Then said I, Jeremiah said, Então disse eu, Jeremias: Lord God, Senhor Deus, behold, I cannot speak, olha, eis que não sei falar, for I am a youth. porque ainda sou um menino. You know what I praise the Lord for? Sabes por que razão é que eu louvo o Senhor? I'm so glad that verse 7 does not say, Eu estou muito feliz porque o versículo 7 não diz: Then the Lord said unto Jeremiah, Então o Senhor disse a Jeremias: You're right, I'm sorry. Tens razão, peço desculpa. Jeremiah says, No, Lord, I'm too young. Jeremias diz: Não, Senhor, eu sou muito jovem. And look what the Lord says to him in verse 7. E vê o que o Senhor lhe diz no versículo 7. But the Lord said to me, Mas o Senhor me disse: Do not say I am a youth. Não digas eu sou o menino. Now pause right there. Agora pausamos aqui. Is God telling Jeremiah to lie about his age? Está Deus a dizer a Jeremias para mentir acerca da sua idade? Of course not. Claro que não. What he doesn't want him to do is use his age as an excuse. O que Deus quer é que Jeremias não use a sua idade como desculpa. Does the Lord know that Jeremiah is young? Sabe Deus que Jeremias é jovem? Of course. Claro. He knew him before he was born. Conheceu antes dele nascer. He's aware of his age. Ele conhece a sua idade. He said age doesn't matter. E ele disse: a idade não What importa. matters is faithfulness. O que importa é fidelidade. Will you obey when I command? Obedecerás quando eu mandar. So he says, don't give me the whole, I'm too young. Então não venhas com essa de és muito jovem. He said, do not say I am a youth, Não digas eu sou um menino, for you shall go to all to whom I send you. porque irás a todos quando te mandar. And whatever I command you, you shall speak. E tudo o que eu te mandar, tu irás falar. He then encourages him, do not be afraid of their faces, E dá-lhe coragem, não temas diante deles, for I am with you to deliver you. porque eu estou Says the contigo Lord. para te livrar, diz o Senhor. And the key comes in verse 9. E a chave vem no He- verso 9. Be very clear, he did not say, you young man, take whatever idea you want and go do anything you want. Repara que No, ele no. disse: tu, jovem, peguem qualquer ideia que tu tenhas ou todas elas e vai. He says, you're going in my name, E ele diz: tu vais em meu nome, under my authority. sob minha autoridade. And when you speak, E quando falares, you speak my words. falarás as minhas Look at palavras. verse 9. Versículo 9. Then the Lord put forth his hand E estendeu o Senhor a sua mão and touched his mouth. e tocou-me na boca. And the Lord said to me, E o Senhor me disse: behold, I have put my words eis que ponho as minhas palavras in your mouth. na tua boca. Friends, the Seventh-day Adventist Church Amigos, a Igreja Adventista do Sétimo needs Dia young people, precisa de jovens dedicated, dedicados, faithful, fiéis, consistent, consistentes, of good reputation, de boa reputação, who will not just spout off whatever society says, que não vão apenas debitar aquilo que a sociedade diz, but will have the word of God in their mind mas terão a palavra de Deus In na their sua heart. mente, no seu coração and coming out of their mouth. e saindo da sua boca. We need a generation of young people Precisamos de uma geração de jovens who've had a walk with Jesus que tiveram uma caminhada com and Cristo can be an example to the world, e podem ser um exemplo para o mundo, a light to shine in the darkness. uma luz que brilha nas trevas. By the way, God had the same expectation for other people in the A Bible. propósito, Deus teve as mesmas expectativas para outras pessoas na Bíblia. Think of Joseph in Egypt, Pensa de José no Egito, David in his youth, Davi na sua juventude,
Daniel in Babylon, Daniel na Babilónia and many, many others. e muitos outros. God has always wanted to use young people to do big things. Deus sempre quis usar os jovens para fazer grandes coisas. The same is true in the Seventh-day Adventist O movement. mesmo é verdade no movimento adventista do sétimo dia. When the Lord needed a spokesman, Quando o Senhor precisou de um porta-voz, He called a young woman of 17 Ele years chamou uma jovem menina de 17 anos and used her prolifically for 70 e years. usou-a imensamente por 70 anos. But there are other people in our church history Mas há outras pessoas na história da nossa igreja who, when we look at their photograph, que quando olhamos para a fotografia it delas, might be hard to imagine they were ever young. será difícil imaginar que alguma vez eles foram They jovens. have gray hair or no hair, Eles têm cabelo cinzento ou branco, seja lá o que for, ou nem Big sequer têm cabelo, beards. grandes barbas, but they were young too. mas eles também foram jovens. Let me share with you just a few. Deixa-me partilhar contigo alguns. Ellen White's husband, James White, O marido de Ellen White, Tiago White, was an ordained minister foi pastor ordenado at 22 years old. com 22 anos de idade. And during that first winter of E ministry, durante o primeiro inverno do seu ministério, he converted 1,000 people to the Millerite movement. converteu 1000 pessoas ao movimento millerita. Think of John Loughborough. Pensa em John Loughborough. When he was converted to the Advent message, Quando ele foi convertido à mensagem adventista, he was only 20 years ele old, tinha apenas 20 anos de idade. but he had already been a preacher Mas ele já era um pregador for 3 years. há 3 anos. Think about J.N. Andrews. Pensa em John Nevis Andrews. He was a preacher at age 21, E ele com 21 anos era um pregador. and by the age of 26, E quando ele tinha 26, he was the first person ele foi a primeira pessoa, to identify Revelation 13's beast from the sea, e ele foi a primeira pessoa beast from the earth, a identificar, as the United States of America. foi a primeira pessoa a identificar a besta que sobe da terra como os Estados Unidos da He was América. on the cutting edge of scholarship and academic Bible study Ele estava no ponto mais alto do estudo académico e bíblico, in his early and mid-20s. no princípio e no meio dos seus anos 20. How about Annie Smith? E que tal de Annie Smith? Annie Smith's entire life only lasted till the age of 28. Toda a vida de Annie Smith foi apenas até aos 28 anos. But during the last 3.5 years of her life, Mas durante os 3 anos e meio, os últimos 3 anos e meio da sua vida, she had some 45 articles published ela teve 45 artigos publicados in the Review and Herald na Revista Adventista or the Youth's Instructor. ou no Youth Instructor. By the way, she still has 3 songs E a propósito, ela ainda tem 3 músicas in the Seventh-day Adventist Church hymnal no Inário Adventista do Sétimo Dia. that she wrote in her 20s. E que ela escreveu quando tinha 20 anos, 20 e poucos anos. And of course, there was her little brother, Uriah Smith. E havia o seu irmão mais pequeno, Uriah Smith. He became editor E ele tornou-se editor of what is now the Adventist Review do que é hoje a Revista Adventista, at the grand age of com a grande idade de 23. 23. John Harvey Kellogg, John Harvey Kellogg, director of the Battle Creek Sanitarium, diretor do sanitário de Battle Creek, our first healthcare institution, a nossa primeira instituição de saúde, took the helm at the age of 23. era diretor de seminário com a idade de 23 anos. This used to be normal in our movement. Isto costumava ser normal no nosso movimento. But it seems like now you have to be 50, 55, Mas parece que 60. agora tens que ter 50, 55. They look at a 40-year-old and they say, E eles olham para um de 40 anos e dizem, pretty young." é muito jovem. no. Não. Friends, we need to reclaim our youth. Amigos, temos de reclamar a nossa juventude. Listen to this. Ouve isto. The General Conference President, A.G. Daniels, O presidente da Conferência Geral, A.G. Daniels, in 1907, em 1907, started looking around the church começou a olhar para a igreja and noticing e a reparar that all of the leaders and missionaries que todos os líderes e missionários were over 30 years old. tinham mais de 30 anos. And he started saying, what has happened? E ele começou a dizer o que é que aconteceu. This is his quote. E foi assim que ele disse. He said, some of the strongest Ele disse, alguns dos mais fortes and grandest missionaries e maiores missionários of the last century do último século were men foram homens who went to the mission field que foram para o campo missionário under 30 years of age. com menos de 30 anos de idade. We have a very definite, Nós temos
well-defined message. Nós temos uma mensagem concreta, bem definida. And why should not our young people go out? E porque não devem ir os jovens Strong in God, fortes em Deus, fortified by the word. fortificados pela sua palavra? Why should they not become giants of strength among our people? Porque é que eles não se tornarão gigantes de força no meio do nosso povo? Friends, we need to get back to this idea. Amigos, precisamos voltar a esta ideia. Youth is not a long period of indecision and selfishness. A juventude não é um longo período de indecisão e egoísmo. At this time in your life, Neste momento da tua vida, you need to think for yourself precisas de pensar por ti and próprio choose this day whom e you will serve. escolher hoje a quem vais servir. I couldn't agree with your leader more. Não poderia concordar mais com o vosso We líder. need people to be thinkers Precisamos de pessoas que sejam pensadores and not mere reflectors of other men's thoughts. e não apenas refletores do pensamento dos Every outros. presentation that you've heard me give, Todas as apresentações que eu Or ouvi anyone eu a else fazer, give. ou qualquer outra pessoa, go home and study for yourself from the Word of God. vai para casa e estuda por ti próprio na palavra de Deus. Open up those books of the Spirit of prophecy Abre os livros do Espírito de Profecia and learn how this church is supposed to function. e percebe aprende como é que esta igreja deve mesmo funcionar. And in harmony with that, E em harmonia com isso, I would encourage you to do one more thing. eu vou te encorajar a fazer mais uma coisa. To go home, Ir para casa, get onto your computer or smartphone, pegas no teu computador ou smartphone and download e faz o download, descarrega, completely for free, completamente grátis, in English, I'm sorry, em inglês, the Seventh-day Adventist Church Manual. o manual da Igreja Adventista do Sétimo Dia. They can download it in Portuguese also. You can do it in Portuguese? Ah, man. It's in the union's website, you know. I love it. I don't know this. I don't know how you work. Praise God. Louvado seja Deus. Go home and read it. Let me ask you a Vai para question. casa, eu estava a dizer que o manual da igreja And está I'm no not site trying da to put União. anyone on the spot, Vai para casa e lê, não estou a tentar dar but by destaque a show of ninguém. hands, how many of you have read the church manual? Quantos é que já leram o manual da igreja? Good. You are examples to the others. Vocês são um exemplo para os outros. Everyone should go home. Toda a gente devia ir para casa. Put this into their mind. Colocar isto na sua mente. Now, why is this so important? E porquê é que isto é tão importante? Because if you're going to be you're going to be participating in total member involvement Porque se tu vais participar no envolvimento total dos membros in the work of your local church, e o trabalho da tua igreja local, does it not only make sense that you know how the church works? não faz sentido saber como a igreja funciona? We need to understand the activities and functions of church. Precisamos de perceber as atividades e as funções da igreja. And as you go through this document, E ao continuares através deste documento, you will find some fascinating instruction. vais encontrar instruções fascinantes. I've recently reread through the book, Eu recentemente li novamente o livro and I started highlighting things that I wasn't aware of. e comecei a destacar coisas que eu não tinha reparado. And then I knew that my church members don't know. E eu sabia que os meus membros também não sabiam. And I want to share just a few of them with you E today. eu quero partilhar apenas algumas contigo hoje. And perhaps your church is already doing all of these E things. talvez a tua igreja já esteja a fazer todas estas But if coisas. it's not, imagine Mas se não estiver, imagina what it would be like o que seria if your church functioned like e this. se a tua igreja funcionasse desta maneira. First of all, Primeiro, there's a personal ministries council há um conselho para os ministérios pessoais, where it guides in all the outreach efforts of the church, que dirige os trabalhos missionários da igreja and it works under the direction of the board. e trabalha sob a direção do conselho. The council should meet at least once each month, O conselho deveria reunir-se pelo menos uma vez por mês and the personal ministries leader e o líder dos ministérios pessoais is supposed to train deve treinar and direct members e dirigir os membros in outreach ministry. em trabalho missionário para fora They're supposed to report to the church e trazer um relatório à igreja once each month uma vez por mês at the outreach service do trabalho missionário and at business meetings e em reuniões administrativas about all the outreach activities of the congregation. sobre todas as atividades missionárias da igreja. There's other activities that they're responsible for too. Há outras atividades sobre as quais são responsáveis também They're supposed to coordinate the Bible Correspondence School, para coordenar a escola bíblica por correspondência biblical evangelism efforts, e esforços de evangelismo bíblico, literature distribution, distribuição de literatura, in-gathering campaigns, campanhas internas, small group ministries, pequenos grupos,
member training, treinamento de membros and soul winning programs. e programas para ganhar almas. Now, you'll see that the number one priority of the church board Vê que a primeira prioridade do Conselho da is Igreja making disciples, é fazer discípulos and then and it meets once every month, e reúne-se uma vez por mês, which, by the way, o que já agora, once each quarter, em cada trimestre, which is 4 times a year, o que é 4 vezes por ano, one church board meeting uma reunião do Conselho de is Igreja supposed to be devoted entirely deve ser dedicada completamente to evangelism programming. a programas de evangelismo. And then the Personal Ministries Council meets E depois o Conselho dos Ministérios Pessoais reúne-se every month todos os meses to make sure that every member is trained para certificar-se que todo o membro está treinado and that outreach events are planned. e os eventos missionários são planeados And all of these missionary activities are coordinated together, e todas estas atividades missionárias são coordenadas conjuntamente, including that Bible school. incluindo essa escola bíblica. Apparently, every church should have a Bible school Aparentemente, todas as igrejas deveriam ter uma escola so bíblica that new people can study the Word of God. para que novas pessoas possam estudar a palavra de Deus. Thus, you have the Bible school coordinator. Por isso tens o coordenador da escola bíblica. He coordinates all of the ministries that involve correspondence studies. Ele coordena todos os ministros que têm a ver com correspondências bíblicas. There's another position called the interest coordinator. Há outra posição que é o coordenador de interessados. Maybe this is something known here, but how many of you have ever heard of an interest coordinator? Quantos é que já ouviram falar de um coordenador de interessados? Okay, about 8 or 9. Good. Talvez 8 ou 9. Let me share with you. This is verbatim, word for word. Isto é ipsis verbis, o que está aqui. It says an interest coordinator Where is it? Ok. Um coordenador de interessados should be elected deveria ser nomeado to make sure that interests para certificar-se que os interessados, developed through the church's missionary outreach desenvolvidos através dos trabalhos missionários da Igreja, are cared for promptly. são cuidados devidamente. This person is a member of the board Esta pessoa é um membro do Conselho and the Personal Ministries Council e conselheiro dos Ministérios Pessoais and works directly with the pastor e trabalha diretamente com o and pastor chairperson of that council. e com o presidente desse Conselho. Now, it lists 3 duties of the interest coordinator. Agora faz a listagem de 3 deveres do coordenador de interessados. Number 1, Número 1, keeping an organized list of all interest received by the church. manter uma lista organizada de todos os interessados que a Igreja recebe. Number 2, Número 2, assisting the pastor and chairperson of the Personal Ministries Council assistir o pastor ou o presidente do Conselho, o presidente dos Ministérios Pessoais, in enlisting a enlistar and recruiting e recrutar qualified members membros qualificados for follow-up service. para seguir essas pessoas. And finally, E finalmente, number 3, número 3, presenting to the board apresentar ao Conselho a monthly report relatório mensal on the number of interests received and followed up. do número de interessados que foram recebidos e que estão a ser seguidos. And here's my favorite sentence. E agora a minha frase favorita. When an interest is sufficiently developed, Quando um interessado está suficientemente desenvolvido, it should be shared with the pastor. deveria ser partilhado com um pastor. So let's put all this together. Então vamos pôr isto tudo junto. Just what we've read so far. O que é que lemos até agora? The number 1 work of the board is to make disciples, O trabalho número 1 do Conselho é fazer discípulos. not to argue about money or logistics. Não discutir sobre dinheiro e logística. It's to think about outreach and É evangelism. pensar sobre missão e evangelismo. And they meet every month, E encontram-se uma vez por mês. and once each quarter, one meeting is entirely about outreach. E uma vez por trimestre, a reunião é totalmente dedicada à missão. Then you have the Personal Ministries Council. E depois tens o Conselho dos Ministérios Pessoais. They meet every month Eles reúnem-se todos os meses to plan outreach efforts para planear esforços de missionários and to see how they can train every member for service. e ver como podem treinar cada membro para esse serviço. Now, each department of the church, Agora, cada departamento da igreja, whether it's the elders or deacons, seja os anciãos, os diáconos, pathfinders or Sabbath school, desbravadores, escola sabatina, women's ministry, men's ministry, Ministério da Mulher, dos Homens, every department todo o departamento. is expected to be doing outreach service in their department. Espera-se que no próprio departamento possam fazer trabalho missionário. So let's think it through. Agora vamos pensar nisso. Let's say that you have a health ministries department Digamos que tens um departamento de saúde and they throw a big public event e eles fazem um grande evento público
an outreach event called, like we talked about, a health fair, a health expo. Uma Expo Saúde, como chamamos. They put up advertisements all around town, Fazem divulgação à volta da cidade and many visitors come and see. e muitos visitantes vêm para ver. They check blood pressure, E eles confirmam a pressão yeah, arterial, and your height and weight and all of those things. tiram o peso, a altura And at the end, they say, e no fim eles dizem: well, not only are we concerned about your physical well-being, não estamos apenas preocupados com a sua saúde física, but we also care for your spiritual well-being. mas também nos preocupamos com a sua saúde espiritual. Would you be interested in learning more about the Bible? Estarias interessado em saber mais sobre a Bíblia? Now, many people might say, no, thank you, Muitas pessoas podem dizer não, obrigado, but some would say, yes, thank you. mas algumas dirão sim, obrigado. So they get their information on a little card, Então ficam com a informação delas num cartão and they have a little stack of cards. e depois ficam com um montinho de cartões. Let's say they have 10 people who say, yes, I would like to know more about the Bible. Vamos dizer que eles têm 10 pessoas que disseram sim, quero saber mais sobre a Bíblia. That department leader E o líder desse departamento takes those cards and gives them to the interest coordinator. pega nesses cartões e dá-os ao coordenador de interessados. Now, what is the job of the interest coordinator? Qual é o trabalho do coordenador de interessados? It is not to very carefully and reverently Não é, por muito cuidadosamente e reverentemente, carry those names levar esses nomes to the pastor. ao pastor. No. Não. They're supposed to make sure that some other member of the church Eles devem certificar-se que algum outro membro da igreja follows up with them dá seguimento a eles and gives them the Bible studies they've asked e for. dá-lhes os estudos bíblicos que eles pediram. Thus, when there's a lot of those things going on, Há muitas dessas coisas a acontecer. if every department was planning outreach Se cada departamento estivesse a planear a missão and holding interest gathering events, e a organizar eventos para os interessados, and people were saying, yes, I'm interested in the e Bible, as pessoas diriam, sim, eu estou interessado na Bíblia, they would give it to the interest coordinator, daria ao coordenador de interessados and they would give it to other members. e eles partilhariam com outros membros. So let's say that the health ministry only got 3 names, Agora digamos que o departamento de saúde conseguiu apenas 3 nomes, but the deacons in their outreach, they got 2 more names. mas os diáconos e no seu Now trabalho you're conseguiram five. mais 2. Then the Pathfinders have a big event, Agora os bravadores têm um grande evento and they have 15 e names têm 15 nomes who are interested in Bible que estão study. interessados em estudos bíblicos. Now, there might have been 300 people there, Agora, poderia haver ali 300 and only pessoas 15 were interested. e apenas 15 estiveram But you interessados. take that 15, Mas pegas nesses 15, add it to the deacons 2, adicionas aos 2 dos diáconos, the health ministries 3, aos 3 do departamento de saúde and now you have e 20. agora tens 20. And now you have 20 members giving Bible studies Yeah. to 20 non-members. E agora tens 20 membros dando estudos bíblicos a 20 não membros. And so far, the pastor E até agora o pastor hasn't done any of the work. ainda não fez trabalho nenhum. It's fascinating. É fascinante. Remember that last line. Lembra-te desta última linha. When an interest is sufficiently developed, Quando um interessado está suficientemente it desenvolvido, should be shared with the pastor. deveria ser partilhado com o pastor. Let me tell you the greatest gift you could ever give your pastor. Deixa-me dizer-te o melhor presente que alguma vez podes dar ao teu pastor. Say, dear pastor, Dizer, querido pastor, I want to introduce you to my new friend. quero apresentá-lo ao meu novo amigo. We've actually been studying together for the last 6 months. Na verdade, estamos há 6 meses a estudar juntos. We've been going through the Bible, Andamos ao longo da Bíblia and they've fallen in love with Jesus. e ele apaixonou-se por Jesus. They know the truth for this time, Ele sabe a verdade para este tempo and I would like you to talk with them e gostaria que falasse com ele, because they're interested in becoming a member of our church. porque eles estão interessados em se tornar um membro da nossa igreja. The pastor would say, O pastor diria, Amen, amém, thank you. And they'll sit down and talk together, e sentar-se-iam e falariam juntos, and the pastor will evaluate, did you do your preparations correctly? e o pastor avaliaria se fez as preparações corretamente. Do they understand the message? Percebes a mensagem? Have they committed themselves to their lifestyle of Christianity? Comprometeram-se com o seu estilo de vida ao cristianismo And then schedule the baptism. e agenda o batismo. It's a beautiful process. É um processo It's belo. called total member involvement. Chama-se envolvimento total dos membros. I've told you this over and over. E eu disse-te isto mais do que uma vez. What we need now is not merely watchers in the pews. O que nós precisamos agora não é meramente espectadores nos bancos da igreja. We need workers in the field. Precisamos de obreiros no campo. When you go home from this conference, Quando fores para casa desta convenção, show up to everything the church does. aparece a tudo aquilo que a igreja faz. Amen? Amém? Number 2, Número 2. conduct yourself
like you have credibility. Número 2, comporta-te como se tu tivesses credibilidade. Stand up straight, Põe-te direito, dress well, veste bem, be pleasant and affable, ser agradável e afável, leave out all the foul language, abandona toda a linguagem imprópria, don't sleep through the sermon, não durmas no sermão, sit down front, senta-te à frente, volunteer to help, torna-te voluntário para ajudar em algo, build credibility and influence among the members by your example. faz aumentar a credibilidade e a influência nos membros através do teu exemplo. Then learn how the church operates. E aprende como funciona a igreja. Discover these gems that are sitting right here. Descobre estas gemas que estão aqui. You know, sometimes I think we get caught up in trying to reinvent the wheel. Às vezes somos apanhados, parece que tentar reinventar a roda. Friends, in the Bible and the spirit of prophecy, Amigos, na Bíblia e no espírito de profecia, the Lord has already built us a beautiful sports car. o Senhor já nos construiu um belo carro desportivo. Our job is to learn how to drive it as He teaches. O nosso trabalho é aprender a conduzi-lo à medida que Ele nos ensina. The Lord is not looking for originality. O Senhor não está à procura de originalidade. He's looking for faithfulness. Ele está à procura de fidelidade. Which brings me to, let me share a few statements from the spirit of prophecy. E vou partilhar apenas algumas citações do espírito de profecia. These are all from the book Christian Service. I would highly recommend you read that book. São todas do livro Serviço Cristão, que recomendo que leiam esse livro. Speaking of the work of the pastor and the lay people together, she says, Falando acerca do trabalho do pastor e dos membros leigos em conjunto, ela diz: preaching is a small part of the work pregar é uma pequena parte do trabalho to be done for the salvation of souls. a fazer para a salvação das almas. God's Spirit convicts sinners of the truth, O Espírito de Deus convence os pecadores da verdade and He places them in the arms of the church. e Ele os coloca nos braços da igreja. The ministers may do their part, Os pastores podem fazer a sua parte, but they can never perform the work mas eles nunca podem desempenhar o trabalho that the church should do. que a igreja deve fazer. Here's another one. Outra, The best help a melhor ajuda that ministers can give the members of our churches que os pastores podem dar aos membros das nossas igrejas is not sermonizing, não é apresentar sermões, but planning work for them. mas planear trabalho para eles. Give each one something to do for others. Dar a cada um algo a fazer pelos outros. Help all to see Ajudar todos a ver that as receivers of the grace of que, God, como receptores da graça de Deus, they are under obligation eles estão debaixo da to obrigação work for Him. de trabalhar para Ele. And let all be taught how to work. E que todos sejam ensinados como trabalhar. Especially should those Especialmente devem aqueles who are newly come to the faith que são neófitos na fé be educated ser educados to become laborers together with God. para se tornarem obreiros juntamente com Deus. Another one. Outra, The minister should not feel o pastor não deve sentir that it is his duty que é seu dever to do all the talking fazer toda a pregação and all the e laboring todo o trabalho and all the e praying. toda a oração. He should educate helpers in every church. Ele deve ensinar ajudadores em cada igreja. Let different ones take turns in leading the meetings. Que pessoas diferentes dirijam as reuniões um de cada vez. And in giving Bible readings or Bible studies. E ao ler a Bíblia ou a dar estudos bíblicos. In so doing, E ao fazer isso, they will be calling into use eles trarão ao uso the talents which God has given them. os talentos que Deus lhes deu. And at the same E ao time, mesmo tempo, be receiving a training serão recebendo um treinamento as workers. como obreiros. And finally, I trabalhadores. want to share this one. E finalmente esta última. Ministers may preach Os pastores podem pregar pleasing and forcible discourses. sermões forcible? Forcible, powerful. Sermões poderosos e agradáveis. And much labor E muito trabalho may be put forth pode ser levado em frente to build up and make the church prosperous. para fazer a igreja crescer e ser próspera. But unless its individual members Mas a não ser que os seus membros individuais shall act their part as servants of Christ, desempenhem a sua parte como servos de Cristo, the church will ever be a igreja in darkness estará sempre em And without trevas strength. e sem força.
Friends, you can have a great pastor who preaches Amigos, podes ter um grande pastor que prega and is very impactful and influential. e causa muito impacto e faz muita influência. But if you just sit there and watch him go, Mas se apenas te sentas ali e o observas, the work will never get finished. o trabalho nunca será terminado. We need total member involvement. Precisamos de envolvimento total dos membros. Let me add one more thing to this. Deixa-me adicionar algo mais a isto. Let's go to Hebrews chapter 5. Vamos a Hebreus capítulo 5. Here in Hebrews chapter 5, Aqui em Hebreus, no capítulo 5, the Apostle Paul o apóstolo Paulo is giving a lofty discourse está a fazer um discurso on the priesthood and ministry of Jesus in heaven. acerca do sacerdócio e ministério de Jesus no céu. But right in the middle of that topic, Mas no meio desse tópico, he stops abruptly. ele para abruptamente. And in verse 12, E no verso 12, we read, lemos and go read 12 through 14. 12 até 14. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Notice we can understand a lot from these few verses. Repara que podemos aprender muito destes poucos versos. First of all, the people he's instructing Primeiro, as pessoas que ele está a ensinar, apparently have been members of the church for quite some time. aparentemente tinham membros na igreja já há algum tempo. He says, by this time you ought to be teachers. Então ele diz, por esta altura já devias ser professores. But Paul seems to be writing from frustration. Mas Paulo parece que está a escrever de forma frustrada. He says, I should be able to go on to deeper and better things with you. E ele disse, eu deveria estar a ir para coisas mais profundas convosco, He said, but for some reason, mas por alguma razão we keep having to go back to the most basic elemental truths. temos que voltar até às mais básicas e elementares verdades. He said, I should be serving you solid food, Ele disse, eu deveria estar a servir-vos comida sólida, but you seem to only want milk. mas parece que vós só quereis leite. And then he diagnoses the problem. E Why is this the case? então ele faz o diagnóstico ao problema. Por que é que isto acontece? He says in verse 14, E ele diz no verso 14, he said, solid food ele diz, o mantimento sólido belongs to those who are of full age. pertence àqueles que são perfeitos ou em idade adulta. And he explains what that means. E ele explica o que isso quer dizer. That is, those who by reason of use Aqueles que por razão do costume ou do uso have exercised their senses têm os sentidos exercitados to discern both good and evil. para discernir tanto o bem como o mal. Notice what his problem is. He said, I've given you this message over and over. Repara qual é o problema. Eu dei esta mensagem mais do que uma vez, But the reason it hasn't done anything in you mas a razão pela qual não fez nada em vós is because you haven't put it to use. é porque não a colocaram em prática. Apparently, your own growth in Christ Aparentemente, o teu crescimento em Cristo is directly proportional é diretamente proporcional to the use you do with the message you've received. ao uso que dás à mensagem que recebes. If all you do is take in and take in, Se apenas o que faz é receber e receber, you never actually grow. nunca vais acabar por crescer. Well, you might grow out, Na verdade, podes crescer para but you fora, don't grow up. mas não cresces para Right? cima. And he's saying, you guys are immature E ele diz, vocês são imaturos because you're not doing anything with what I've already given you. porque não estáis a fazer nada com aquilo que eu já vos dei. He saw that as the great need in the church at that E time. ele viu isso como uma grande necessidade da igreja naquele tempo. And I would submit to you today E eu quero apresentar-te hoje that to a significant degree, de que de uma maneira muito the significativa same condition exists among God's people today. a mesma condição existe entre o povo de Deus hoje. I believe there are many who have heard the word of truth over and over again, Eu acredito que há muitos que já ouviram a palavra de Deus mais do que uma vez. yet they couldn't, E se não pudessem, or maybe they wouldn't, ou se não quisessem, share that faith, that truth effectively partilhar essa fé de uma forma eficaz, if their life depended on it. se a sua vida dependesse disso. Look at Peter agrees with this. Go to 1 Peter chapter 3. Pedro acredita nisto. 1 de Pedro, capítulo 3. It's always nice when Peter and Paul see eye to eye. É muito... Assim? Don't worry about it. Ok. 1 Peter chapter 3. 1 de Pedro, capítulo 3. Look at his counsel in verse 15. Vê o conselho dele no versículo 15. Antes,
1 Peter 3:15, 1 right? Peter 3:15. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. You know, after I preach a sermon, Sabes, depois de eu pregar um sermão, I assume it's the custom here too, eu admito que é o costume aqui também, that as people leave the church, que enquanto as pessoas saem da the igreja, pastor stands by the door, o pastor está à porta, says goodbye, greets them, happy Sabbath. diz até logo, um bom sábado, And people will always generally say something nice. e as pessoas normalmente dizem algo simpático. Oh, that's a good sermon. Ah, foi um bom sermão. Thank you so much. Muito obrigado. You're the greatest preacher. No, they don't say that. És o maior pregador. Não, eles não dizem nada disso. But they say something kind and Mas, sweet. mas dizem algo simpático e bondoso. And it's very nice. E é muito agradável. But as I'm shaking hands Mas enquanto eu estou a cumprimentar as pessoas, and I'm saying happy Sabbath, e eu digo Feliz Sábado, I'm thinking, eu estou a pensar. did they really hear what we just said? Eles realmente ouviram aquilo que dissemos? Could they, Podem eles, if asked, se perguntados, share what they just learned with someone else? partilhar aquilo que acabaram de ouvir com alguém? Most of the time? A maioria das vezes. Well, I don't want to presume, Eu não quero assumir, but I have my doubts. mas eu tenho as minhas dúvidas. Let me give you a key right now Deixa-me dar-te uma chave agora mesmo, that should que deveria change your life. mudar a tua vida. It's very simple, É muito simples, very practical. muito prático. And this key, because let's be honest, E esta chave, porque vamos ser I honestos, should say, let's transparentes. continue to be Vamos honest. continuar a ser honestos. Not every sermon Nem todos os sermões is that interesting to listen to. é assim tão interessante de se ouvir. Sometimes Algumas vezes the delivery can be a little uninspiring, o sermão pode ser assim um bocadinho pouco inspirador, a little flat. um bocadinho They know. chato, aborrecido. Yeah, okay. Maybe even a little bit Talvez ainda assim um dull bocadinho or boring. aborrecido. And we're tempted to think that was not a good sermon. E somos tentados a pensar que não foi um bom sermão. But if you take to heart what I'm about to tell you, Mas se tomares no coração aquilo que eu te vou dizer, every sermon you ever hear again, todos os sermões que tu ouvires a partir daqui, regardless of who's presenting it independentemente de quem os prega, or how good or bad their delivery is, ou quão bom ou mau o seu sermão foi, will be fascinating, será fascinante. riveting. Okay, fascinating. Fascinante. Here's the key. Are you ready? Aqui está a chave. Estás pronto? Listen Ouve like it is your God-ordained duty como sendo o dever que Deus te ordena to share what you just learned de partilhar aquilo que acabaste de ouvir with someone com alguém who, if they hadn't heard it, que, se não o tivesse ouvido, would be lost. seria perdido. Listen like God Himself Ouve como se o próprio Deus will hold you personally accountable te faria a ti mesmo prestar contas for someone else hearing what you just received. por mais alguém ouvir aquilo que tu acabaste de receber. Let's make it even simpler. Vamos torná-lo ainda mais simples. A very simple two-step process. Um processo muito simples em 2 passos. First, Primeiro, pretend imagina that it is your job que é teu trabalho to share with others partilhar com outros what you just received. o que acabaste de receber. Okay? Ok? And then step 2, E no passo 2, stop pretending. para de imaginar. Amen? Amém? Imagine with me for a moment. Agora imagina comigo por um momento. You have a good friend Tu tens um bom amigo who is not a Seventh-day Adventist. que não é um adventista. They're let's say, a Baptist or Pentecostal, some Digamos que é evangelical. um batista ou um pentecostal. But you are a good friendship, Mas são bons amigos and one day you're in the grocery store, e um dia estás na mercearia and they see you, e ele vê-te and they say, "Oh, friend, good to see you. e ele diz: "Oh amigo, que bom ver-te. I'm so glad I ran into you. Ainda bem que te encontrei." Next week, Na semana seguinte,
our pastor has to be away. O nosso pastor tem que ausentar-se. And our church is studying E a nossa igreja está a estudar God's punishment of the wicked. a punição que Deus fará aos ímpios. And I know from our friendship E eu sei, através da nossa amizade, that you understand things from the Bible de que tu percebes coisas da Bíblia about hell and torment acerca do inferno e do tormento that might be interesting for our church to hear. que poderá ser interessante para a nossa igreja ouvir. Would you be willing to come Estarias disposto a vir to our church of 300 members à nossa igreja de 300 membros and teach them e ensiná-los what you believe the Bible o says que tu acreditas que a Bíblia diz about hell? sobre o inferno? Now, what would you say? E agora o que é que tu dirias? You'd say yes, Tu dirias sim, and your knees would be shaking. e os teus joelhos estariam a tremer. But you do it. Mas tu vais fazê-lo. So they say goodbye and they go on the way. Então eles dizem até logo e vão pelo caminho deles. Now, Agora. you go down the next aisle Tu in the vais, grocery store tu vais na fileira seguinte da loja and you run into your own pastor. e encontras o teu próprio pastor. You say, "Oh, pastor, E tu dizes, oh pastor, I have to tell you, eu tenho de lhe contar. a wonderful opportunity has come Uma up. grande oportunidade apareceu. I'm excited, Estou entusiasmado, I'm terrified, estou aterrorizado, but I have to tell you, mas tenho de lhe dizer. I'm going to preach E eu vou pregar and teach from the Bible. e ensinar a partir da Bíblia 300 Pentecostals 300 pentecostais about hell." acerca do inferno. And he looks at you and smiles. E ele olha para ti e sorri He says, e "Amen. ele diz, amém. I can tell God has been leading Eu posso dizer, Deus está a dirigir, because tomorrow porque amanhã, at church on Sabbath, na igreja, no sábado, my sermon o meu sermão is entitled tem como título The Good News As Boas Notícias About Hell." acerca do inferno. You would say, "Oh, E tu dizes, it's a divine appointment. é um compromisso divino. I'm so excited." Estou tão entusiasmado. Let me ask you a question. Deixa-me fazer-te uma pergunta. Would you be to church on time the next day? Estarias na igreja a tempo no dia seguinte? Absolutely. Com certeza. Where in the congregation would you sit? Onde é que te sentarias na congregação? Right down front. Logo aqui à frente. Would you bring your Bible to church? Trarias a tua Bíblia à Of igreja? course. Claro. Would you bring anything else with you? Trarias mais algo contigo? Yes, you would. Com certeza. You'd take paper, right? Notes. Trarias um papel And para pencil, tomar pen. notas, uma caneta para escrever. Would you sit beside people who are always annoying you with their talking? Sentarias ao lado de pessoas que estão sempre a incomodar No, you'd com a say, "Be conversa. quiet." Não, sentarias em I silêncio. have to pay attention. E eu tenho de prestar atenção. And when the pastor comes out and opens the Bible, E quando o pastor chega e abre a Bíblia, you're listening very attentively. estás a olhar com muita atenção. You're trying to Ouvir. understand everything he does. Estás a tentar perceber tudo aquilo que ele diz. Does he start with a powerful text? Então ele começa com um texto poderoso. Does he share a startling statistic? Será que ele fala de uma estatística brilhante? Does he open with some sort of warm anecdote, a story? Será que ele começa com uma pequena história? And not only that, E then não- you would pay attention to the next thing he said. E não apenas isso, prestarias atenção à coisa seguinte que ele vai You'd write dizer. down every text that he said. Escreverias todos os textos que ele diz. You would look for his overall flow of thought. Olharias para o fluxo de pensamento dele. All right, we start here, Começamos aqui, and then we're going here vamos para ali, with the goal of coming here. com o objetivo de chegar ali. Aha, that's how and you try to memorize that. E tentas memorizar isso. By the way, every sermon should have a point. A propósito, todos os sermões deveriam ter um ponto. Now, I know many sermons are kind of like, I don't know if you have this, E muitos sermões são assim, shotgun, tipo metralhadora. but it's little pellets that go everywhere. Mas são pequenas coisas Right. indo cada umas para cada lado. God wants us to preach with a bullet, Deus quer que nós preguemos one point, com um tiro, um fired ponto straight and powerful. atirado diretamente e poderosamente. Every time you listen to a sermon, Cada vez que ouves um sermão, listen for the main point. ouve o ponto central. Don't just listen to the words he's saying. Não ouças apenas as palavras que ele diz, Listen to the message he's trying to give. ouve a mensagem que ele está a tentar passar. And as you take notes on that, E ao tomar as notas you're disso, going to write down everything that he said. vai descrever tudo aquilo que ele diz. Then what are you going to go when you go home? Então o que é que vais fazer quando fores para casa? Well, first of all, after Primeiro, the sermon, logo a seguir ao sermão, if there was anything you didn't understand, se houve algo que tu não percebeste, would you leave with a little confusion? sairias com alguma confusão? Absolutely not. Não. You'd make it your duty to talk to the pastor. Tomarias como teu dever falar com o pastor. Your conversation at the back of the room A tua conversa na parte de trás da sala would be deeper than just pleasantries. seria mais profunda do que coisas agradáveis. You say, yeah, happy Sabbath, but E ele diria, feliz sábado, mas
Talk to me about Revelation chapter 20. Fala-me sobre I Apocalipse need to capítulo understand. 20. Eu preciso de perceber. I have to have this E information eu preciso ter esta because now I'm informação. responsible to share it. Porque agora eu sou responsável por partilhar. By the way, A propósito, you wouldn't care if his presentation was interesting or not. tu não estarias preocupado se a apresentação dele foi interessante ou não. You wouldn't care if he was funny, Não te preocuparias se ele foi engraçado, if he talked too slow, se ele falava muito devagar, if his tie matched his suit. se a gravata condizia com You o fato. wouldn't care about any of that. Não estarias preocupado com nada disso. You're not there for the messenger. Não estás lá pelo You're mensageiro, there for the message. estás lá Amen? pela mensagem. Amém? That's right. É isso. So when you go home, Então, ao ires para casa, are you going to review your notes? vais rever as tuas notas? Are you going to look them up in your Bible to make sure they're actually there? Vais procurar na tua Bíblia para certificar que estão mesmo Of course lá? you are you going to practice your presentation? Vais praticar a tua apresentação? You might even get some friends around and say, let me practice with you. Right? Até podes chamar alguns amigos e dizer, deixa-me praticar, treinar contigo. But the reason you took that sermon Mas a razão pela qual tomaste esse sermão more seriously than you'd ever taken any other sermon de forma mais séria do que qualquer outro is because you had the responsibility of sharing it with someone else. é porque tu tinhas a responsabilidade de o partilhar com alguém. Let me tell you something, friends. Agora deixa-me dizer-te algo, amigo. Most of us listen to sermons A maioria de nós que ouvem sermões, the wrong way. ou a maioria de nós ouvem sermões da maneira errada. You have not come here for entertainment. Não vieste aqui para ser entretido. You've come here for equipment, Vieste aqui para treino, for information, para informação, for help in your sharing of the gospel. para te ajudar na tua partilha do Evangelho. Most of us don't listen to sermons A maioria de nós não ouve sermões with any expectation that we're going to do anything with it. com alguma expectativa de que faremos algo com o sermão. And no wonder we merely evaluate their performance. E não admira que meramente e apenas e só avaliamos o desempenho. But if you start looking at it Mas se começas a olhar para isso as your duty como o teu dever to share the present truth of God's word with others, de partilhar a verdade presente da palavra de Deus com os outros, every presentation todas as apresentações will become fascinating. ficará fascinante. By the way, you would pray A propósito, orarias with great zeal. com grande zelo. It would deepen your own spiritual experience. Iria aprofundar a tua própria experiência espiritual. Just like lifting weights Tal como levantar pesos builds your muscles, faz crescer os teus músculos, spiritual responsibility a responsabilidade espiritual builds your spiritual growth. faz-te crescer espiritualmente. In the book The Upward Look, No livro The Upward Look, que não está traduzido oficialmente para português, the servant of the Lord tells us, a serva do Senhor diz: she says, brothers and sisters, meus irmãos e irmãs, there is something more for you to do há algo mais para vocês fazerem than to sit in your churches, do que sentar-se em suas igrejas, Sabbath after Sabbath, sábado após sábado, and to listen to the preaching of the word. e ouvir a pregação da palavra. You have a work to do Vocês têm um trabalho a fazer for friends and neighbors. pelos amigos e vizinhos. Then she says, God requires E depois ela diz: Deus requer that you visit these families que vocês visitem estas famílias and seek to create an interest e procurem criar um interesse, in the truth for this time. na verdade, pela verdade para este tempo. You are not laboring together with God Vocês não estão trabalhando juntos com Deus if you neglect the work of helping others se negligenciarem o trabalho de ajudar os outros to take hold upon eternal a se realities. apoderarem das realidades eternas. One more. This is from Manuscript Release Volume 3. Uma mais, Manuscript Releases, volume 3, página 285. She speaks to the church members, Ela fala aos membros da igreja. saying, it is not enough Ela diz: não basta. for you to remain in the church Não basta permanecer na igreja because you enjoy the preaching. porque se gosta da pregação. There are many who need Há muitos que precisam the very truths that you have heard das verdades que vocês mesmos ouviram and which you should be imparting to others. e que devem ser partilhadas aos outros. May God put upon the members of His church Que Deus coloque sobre os membros de sua igreja a burden to labor for souls um fardo para trabalhar pelas almas as they that must give an account. como aqueles que devem prestar contas. She continues, E ela continua. in the third angel's message, Na mensagem do terceiro anjo, we have a truth temos uma verdade that is to be que worldwide. deve ser mundial. It must be carried from village to village Deve ser levada de aldeia em aldeia and from city to e city. de cidade em cidade. Then do not, Então, because you have a comfortable home porque você tem uma casa confortável and good church e privileges, bons privilégios da igreja, keep your light não mantenha a sua luz under a bushel. sob um alqueire. Let it shine forth Deixe-a brilhar
that it may give light to all. para que ela possa iluminar todos. God bids you Deus pede que você hunt up the people vá atrás do povo that know not the truth que at não, this time, que não conhece a verdade para este tempo, that you may acquaint them with it. para que possa familiarizar-se com eles. And finally, this last passage E finalmente esta última from passagem the Review and Herald, da Revista Adventista, January 19, 19 de janeiro de 1897. 1897. She said, "There are many who desire Ela diz, há muitos que desejam to see souls coming to a knowledge of the truth." ver as almas chegando ao conhecimento da verdade. Again, everyone loves a baptism. Novamente, todos gostam de ver batismos. But then she asks, Mas depois ela pergunta, "But who among us mas quem dentre nós, are engaged in real, earnest work for the Lord?" quem entre nós está empenhado em uma verdadeira e séria obra para o Senhor? Who, Quem, with earnest, humble faith, com fervorosa e humilde fé, are bringing souls to Him está trazendo almas a Ele, by visiting, visitando, by conversing, conversando and by explaining the Scripture? e explicando as Escrituras? And now think about this line, it's very deep. Agora pensa nesta frase, é muito profunda. The sacrifice O sacrifício that we ourselves are willing to make que nós mesmos estamos dispostos a fazer for the good of others para o bem dos outros is what will convince them é o que os convencerá of our sincerity. da nossa sinceridade. Friends, when they see the truth is important to you Amigos, quando eles virem que a verdade é importante para ti and that they are important to you, e que eles são importantes para ti, important enough to sacrifice your time, importantes o suficiente para tu sacrificares o teu tempo, to sacrifice your money, sacrificares o teu dinheiro, to walk all the way to their house, a andares aquele caminho todo até a casa deles, to carve out part of your schedule, para tomar uma parte da tua agenda, to with earnestness teach them from God's word. fervorosamente os ensinares a partir da palavra de Deus. Your zeal O teu zelo gives God's word dá à palavra de Deus credibility. credibilidade. Many people look at the Bible as some old relic. Muitas pessoas olham para a Bíblia como uma relíquia antiga. Let me ask you a question. Deixa-me fazer-te uma pergunta. What are we doing to change that perception? O que é que estamos nós a fazer para mudar essa percepção? Is it an old dusty relic to us too? É uma relíquia antiga cheia de pó para nós também? Or is this the life of God to the soul? Ou é esta a vida de Deus para a alma? Is the message that He's given this movement É a mensagem que Ele deu a este movimento? something that will activate you to service? Algo que te vai ativar para o serviço? Or is it just part of a cultural heritage that you grew up in? Ou é apenas uma herança cultural com a qual tu cresceste? Friends, don't settle for that. Amigos, não te contentes com isso. I beg of you Eu imploro to put into practice these principles of God's Word. que ponhas em prática estes princípios da palavra de Deus. In conclusion, Em conclusão, number one, número 1, when we leave here today, ao sairmos daqui hoje, go back to your home church vai para a tua igreja local and attend every function. e participa de tudo o que há. Are we clear? Estamos claros? Good. Number two, Ótimo. Número 2, do not conform to society's stereotype of young people. não te conformes com um estereotipo social para a juventude. Demonstrate in your own example Demonstra através do teu próprio what exemplo God can do with young people. o que Deus pode fazer com jovens. Number three, Número 3, learn how the church operates. aprende como a igreja funciona. Read the church manual. Lê o manual da igreja. Speak with your pastor. Fala com o teu pastor. Watch carefully all that goes on. Observa atentamente tudo o que acontece. And dedicate yourself to getting involved in every aspect of church E life. dedica-te a ti próprio a te envolveres em tudo o que acontece na igreja. And number four, E número 4, understand that every message you hear percebe que todas as mensagens que tu ouves is not only a blessing to you, não é apenas uma bênção para ti, but it's also a responsibility you now have mas é também uma responsabilidade que agora tens to share this message with others. de partilhar esta mensagem com Let os me ask you a outros. question. Have we been clear today? Fomos claros esta manhã? I do not want to be misunderstood at E eu all. não quero ser mal entendido de I todo. believe God can and will do great things through young E eu people acredito que Deus pode e fará grandes coisas pelos jovens, if you commit yourself to Him. se tu te comprometeres com Ele. The Seventh-day Adventist Church, as I've said, is not just another denomination. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, como eu disse, não é apenas mais uma denominação. It is a movement of Bible prophecy É um movimento biblicamente profético raised up by the hand of God in these last days que foi feito surgir pela mão de Deus nestes últimos dias to give the three angels
angels' messages to para the dar world. as 3 mensagens angélicas ao mundo. What is most needed today in our church O que é mais necessário na nossa igreja hoje is not more programs or new concepts. não é novos programas ou novos conceitos. We don't need more pastors and more administrators. Não precisamos de mais pastores ou mais administradores. And our greatest need is not even more money. E a nossa igreja nem é mais dinheiro. Our most desperate need A nossa mais desesperante necessidade are convicted and committed lay members, são membros leigos convictos e comprometidos, old and young, jovens e velhos, who will see in those precious messages que verão nessas preciosas mensagens their personal missionary mandate. o seu próprio mandato missionário. We have the 3 angels' messages. Nós temos as 3 mensagens angélicas. What we need now E o que é que nós precisamos agora? are 3 angels' messengers. É mensageiros dos 3 anjos. We need people who will carry it to the world. Precisamos de pessoas que o levem ao mundo. The last text I want to share with you is from the last chapter in the Bible. Go to Revelation chapter O último 22. texto que quero partilhar contigo é do último capítulo da Bíblia, Apocalipse 22. The very last page in all of Scripture A última página em toda a Escritura. includes a great invitation E que inclui um grande convite into the body of Christ. para o corpo de Cristo. And I want to read this to you exactly as it says. E eu quero ler isto para ti exatamente Verse como diz. 17. Versículo 17. And the Spirit and the bride say, "Come." E o Espírito e a esposa dizem, vem. Now notice carefully. Agora presta atenção. And let him who hears E quem ouve, say, "Come." diga vem. It does not say, Não diz, let him who hears aquele que ouve, come. come. It says, if vem. you hear this message, E diz, se tu ouvir esta you need to mensagem, say, precisas come. dizer, vem. We need messengers, Precisamos de mensageiros, missionaries missionários, in these last days of Earth's history. nestes últimos dias da história da Terra. By God's grace, Pela graça de Deus. not by our own efforts, Não pelos nossos not by próprios our own esforços, merits, não pelos nossos méritos, but by His Spirit mas leading us. mas pelo Espírito dele nos liderando. He will raise up a generation, young and old, of Seventh-day Ele Adventists, erguerá uma geração de novos e velhos de adventistas do sétimo dia, who will covenant with God que farão um concerto com Deus to represent these messages in their lives para representar estas mensagens na sua vida and present these messages with those around them. e apresentar estas mensagens àqueles à sua volta. God bless you all. Deus vos abençoe a todos. I've enjoyed my time here in Portugal, E eu apreciei o meu tempo aqui em Portugal and it is my hope e é a minha esperança that where you are que onde tu estás and where I am e onde eu estou and all around this world, e à volta de todo este mundo, the Lord will hold together and raise up this o movement, Senhor segure e faça erguer este movimento, that the world will be lightened with His glory, que o mundo seja iluminado com a sua glória. and soon and very E soon, em breve e muito breve, Jesus will come again. Jesus regressará. Thank Amém. you. God.